Estamos dando início a essa cerimônia tão especial. Eu gostaria de pedir uma boa tarde muito especial a todos os presentes. Boa tarde! Boa tarde! Muito obrigado. É com grande alegria que recebemos todos aqui na unidade do SESC Senat do Planalto em Manaus para um momento muito especial. O lançamento do livro O Inquieto Homem de Vista Alegre, uma obra que resgata a trajetória de Francisco Saldanha Bezerra, fundador da FETRANorte, a Federação das Empresas de Transportes Rodoviários da Região Norte, e um dos pioneiros do SESC Senat. Como diz o próprio livro, a história de um homem que nasceu no Seringal, sonhou na floresta e venceu na cidade. Neste momento, a todos que puderem, convidamos a se colocarem de pé, em posição de respeito, para juntos acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Todos podem sentar a partir de agora. Senhoras e senhores, a partir de agora vamos entender um pouco mais sobre a trajetória do nosso homenageado Francisco Saldanha Bezerra. De Vista Alegre até a chegada a Manaus em 1963, a trajetória de Francisco Saldanha Bezerra se confunde com a própria história do transporte rodoviário na região norte. Em Manaus, Francisco construiu uma trajetória de trabalho incansável. Foi chefe de escritório, taxista com seu próprio Opala, diretor administrativo financeiro da imprensa oficial do Amazonas e superintendente do Grupo Sabá. Nos anos 80, entrou para o transporte coletivo urbano e tornou-se presidente do Sinetran. Foi dali que nasceu o próximo grande passo da sua trajetória. Em 1989, essa trajetória ganhou um novo capítulo. Francisco fundou a FETRANorte, reunindo os sindicatos do transporte de toda a região norte sob uma mesma bandeira. Foi também ao lado de outros dirigentes da Confederação Nacional do Transporte que ele ajudou a levar formação, saúde e lazer aos trabalhadores do transporte em toda a região. Hoje celebramos essa história ao lado de quem viveu junto com ele, sua família, seus companheiros de trajetória e todos que fazem parte da FETRANorte e do SESC Senat. Nós agradecemos mais uma vez a todos vocês.
Dando continuidade, convidamos agora o nosso homenageado do dia, juntamente com sua esposa, para subir ao palco. Com vocês, a partir de agora, senhor Francisco Saldanha Bezerra e senhora Zilmar Valério Bezerra. Na oportunidade, nós agradecemos a presença de todos os amigos, familiares, autoridades e a todos os presentes nesta cerimônia tão especial. Estamos acompanhando então a chegada aqui no palco do nosso homenageado, o senhor Francisco Saldanha Bezerra, e de sua amada esposa, Zilmar Valério Bezerra. Sejam bem-vindos. Muito bem, dando continuidade a essa trajetória, teremos alguns momentos muito especiais ao longo dessa cerimônia. Vamos continuar então descobrindo um pouco mais sobre essa trajetória. Francisco Saldanha Bezerra nasceu em 30 de julho de 1943, no Seringal Vista Alegre, às margens do Rio Purus, no município de Canutama, interior do Amazonas. Foi o quarto de 26 irmãos, e aprendeu a ler com a própria mãe, Dona Maria de Lourdes. Para estudar, ainda criança, atravessava um antigo cemitério a caminho da escola do Seringal vizinho e aprendeu com o avô materno, Pedro Saldanha, os ofícios e os perigos da floresta. E somente aos 16 anos cursou pela primeira vez uma escola regular em Lábia. E até ali, como ele mesmo conta, não conhecia dinheiro nem luz elétrica. Ainda menino, ouvia de seu Chagas Gomes, dono do Seringal Nova Colônia, uma frase que virou destino: meu filho, aqui não é o seu lugar, você tem que estudar. Autodidata, Francisco formou-se em contabilidade por curso de correspondência e anos depois, já pai de 4 filhos, concluiu também a graduação em administração de empresas. Foi aos 18 anos, já nomeado tabelião interino de Canutama, que conheceu Zilmar da Costa Valério, numa festa da cidade, ambos com 18 anos, e desde então iniciaram uma linda trajetória de amor. E foi esse sonho de estudar e crescer que o trouxe até a capital amazonense, no dia 29 de outubro de 1963, data que ele guarda no coração para nunca mais esquecer. A seguir, senhoras e senhores, veremos um vídeo que nos convida a percorrer essa trajetória do Seringal à cidade, da inquietude ao legado. Vamos assistir nesse momento. Pessoas que passam pela história e há pessoas que deixam marcas nela. Francisco Saldanha Bezerra é uma delas. Sua história está profundamente ligada ao transporte coletivo de Manaus. Foram décadas de trabalho, liderança e decisões importantes. Fundador do Cinetran, ajudou a fortalecer o transporte coletivo no Amazonas. Também enfrentou momentos decisivos, como interventor do sistema de transporte de Manaus, mas sua atuação foi além da capital. No SEST Senat, sua trajetória ganhou dimensão regional. Seu trabalho alcançou diferentes estados da região norte. Uma história construída muito além de cargos e instituições. Uma história construída por pessoas, relações e escolhas. E é isso que permanece. Uma pessoa que tem um coração maior do que o mundo, um humanista, um protetor da família, o que defende a comunidade, o que defende o nosso estado e a nossa cidade. Você é um exemplo para todos nós. Esse estado deve muito a você, essa cidade mais do que nunca e a nossa população. Falar em Francisco Bezerra e falar em transporte coletivo de Manaus. Desejo ao Bezerra, ao Francisco Bezerra, muito mais anos de vida e felicidade. Meu irmão, meu amigo, querido Bezerra, é uma honra poder transmitir o meu grande abraço de muita paz, muita saúde para esse velho e amigo guerreiro
Francisco Saldanha Bezerra. Porque, no fim, cargos passam, funções mudam, mas as pessoas que tocamos permanecem. Meu pai tem muito mesmo orgulho de ser seu filho, de carregar o sobrenome, mas mais que isso, de carregar aprendizado. Esse aprendizado é incrível, essa herança é valiosíssima, é o seu grande legado. Pai, são 83 anos de vida, que Deus o abençoe sempre, meu Pai, e saiba que nós estamos sempre aqui ao seu lado para o que der e viver. Muita saúde, eu desejo. Você é um querido amigo, muita saúde. Esteja feliz. Faça os seus filhos, eles sabem fazer tudo para te fazer uma pessoa feliz também. Eu digo que lhe desejo muita vida, uma vida saudável, feliz, tranquila. E você tem tranquilidade e felicidade à sua disposição na bela família que construiu. 83 anos, uma vida inteira fazendo história. Uma salva de palmas ao seu Francisco. Que trajetória linda a gente pôde acompanhar, com alguns registros emocionantes. Agradecemos a todos os presentes que participaram do vídeo, que estão aqui conosco hoje. E nós não poderíamos deixar de agradecer também a pelo menos 3 pessoas muito importantes que acompanharam a vida de seu Francisco desde a infância no Seringal e continuam acompanhando até hoje. Peço uma salva de palmas às irmãs Carmen Ísia Bezerra, Pedroília Bezerra e Raimunda Bezerra. A elas o nosso carinho e agradecimento por dividirem essa memória, as irmãs que contribuíram nessa trajetória para o desenvolvimento de seu Francisco e hoje se fazem presente conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado à presença das senhoras. E senhoras e senhores, já vimos um pouquinho de toda essa trajetória, afinal são muitos anos de construção, de legado, e a história de seu Francisco já entendemos que não se constrói sozinha. No início dos anos 90, ao lado de outros dirigentes da Confederação Nacional do Transporte, ele participou da articulação em Brasília, que resultou na criação do SEST e do SENAT, um projeto de lei que dormia em comissão desde 1988. Foi Francisco quem recebeu a missão de implantar o SEST e o SENAT aqui na região norte, acompanhando pessoalmente cada etapa da obra da unidade do bairro Jorge Teixeira até a sua inauguração no ano de 1997. E o setor transportador nacional também quis se fazer presente nessa homenagem. A seguir temos uma mensagem muito especial de Clésio Andrade, ex-presidente da Confederação Nacional do Transporte e fundador do SEST e SENAT. Meu general, grande companheiro de muitas conquistas, meu amigo Francisco Bezerra, meu general, grande companheiro de muitas conquistas, muitas lutas, mas muitas vitórias. É uma alegria participar, ainda que à distância, dessa justa homenagem ao meu querido amigo. Bezerra é um dos homens que ajudou a construir o transporte brasileiro. Ao longo dos anos, construímos uma verdadeira amizade, onde pude testemunhar sua liderança, sua visão e seu permanente compromisso com o fortalecimento das entidades do nosso setor. Seu trabalho foi decisivo na criação da FETRANorte e foi companheiro de primeira hora para que pudéssemos chegar à presidência da CNT. Tivemos que, naquele período, criar diversas federações do Nordeste e do Norte, da qual o Bezerra liderou tão bem, e com isso pudemos participar nas transformações e na modernização da CNT, e a partir daí poder fundar o SEST e o SENAT, que teve a sua participação fundamental. Este livro preserva a história de um homem que dedicou sua vida a esse desenvolvimento, desbravando a região norte do Brasil e ao fortalecimento das nossas instituições. Parabenizo o Bezerrinho, toda a família Bezerra e todos que contribuíram para essa bela homenagem tão justa. Recebo o meu abraço fraterno e o meu reconhecimento à história de meu grande amigo Francisco Bezerra, que merece o livro. Agradecemos então a Clésio Andrade, grande amigo do seu Francisco Bezerra. E continuando a nossa programação, gostaríamos de convidar nesse momento
o senhor Francisco Saldanha Bezerra Júnior, presidente da Fedra Norte, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos os presentes. Espero que vocês estejam se sentindo em casa. Normalmente eu não leio, eu falo de forma espontânea, o que é um grande risco. É um grande risco. A emoção acaba tomando conta, mas desta vez eu vou ler. É uma imensa alegria receber cada um de vocês nesta casa. Eu digo casa com toda a intenção, porque estamos dentro de uma unidade do SESC Senat. Guarda este detalhe, ele não é por acaso. Faz parte da história que viemos contar hoje. A Fedra Norte, nos seus 37 anos de existência, existiu por conta de um homem. Um homem que nasceu no Seringal, Vista Alegre, em Canutama, às margens do rio Purus. Dizem que quem nasce essas margens é mágico. Que até os 16 anos não conhecia dinheiro nem luz elétrica, porque no Seringal tudo era escambo e lamparina. Que só entrou numa escola regular aos 16 anos e mesmo assim se formou por correspondência, com uma teimosia que ninguém ensina. Alguém lá atrás disse a ele, ao Senhor, meu pai: meu filho, aqui não é o seu lugar, você tem que estudar. Ele levou aquilo a sério pelo resto da vida. A chegada dele ao transporte não foi pela porta da frente, do lucro, foi pela porta dos fundos, dos problemas. Em 1976, uma das maiores empresas de ônibus de Manaus estava à beira da insolvência. O Banco do Estado precisava de alguém capaz de assumir a intervenção e salvar aquilo. O senhor se lembra disso? Escolheram um contador autodidata do interior que nunca havia tocado uma empresa de transporte na vida. Ele entrou numa garagem que parecia um ferro velho, com ônibus canibalizados, peças faltando, fornecedores sem receber. E reuniu os funcionários para dizer uma frase que define bem o homem. O que muda aqui é a gestão. Nada muda para o passageiro, nada muda para as pessoas. Manter os ônibus rodando, manter os salários em dia, manter o serviço de pé. Foi assim que ele entrou nesse setor. E uma vez dentro, não saiu mais. Tornou-se empresário de transporte coletivo urbano numa Manaus que estava explodindo. A cidade tinha 175 mil habitantes nos anos 60. Chegaria a 1,5 milhão na virada do século. A Zona Franca trouxe gente do Brasil inteiro. E essa gente precisava chegar ao trabalho todos os dias. Cada linha aberta, cada ônibus posto na rua, era uma cidade ganhando condição de funcionar. Ele viveu isso por dentro, administrou empresas, abriu a Aviação Santa Lúcia, atendeu bairros que estavam nascendo em ruas que mal existiam. Conhece este setor como quem já enfrentou folha de pagamento apertada, oficina parada e frota velha. E é por isso que, quando virou dirigente, ninguém precisou explicar nada disso a ele já sabia. O passo seguinte foi esse, de empresa para representação. Criou a associação, em seguida o Sinetran, o Sindicato das Empresas Urbanas de Manaus, por acreditar que os problemas do setor eram grandes demais para serem resolvidos empresa por empresa. Pensando ainda maior, em 7 de abril de 1989, esse homem fundou esta federação, a Fedra Norte,
reuniu os sindicatos do Amazonas, do Pará, do Acre, de Rondônia, de Roraima e do Amapá. 6 estados, general. 6 estados. Distâncias imensas, interesses diferentes, e convenceu todos de que valia a pena caminhar juntos. Quem conhece a nossa região sabe o tamanho dessa tarefa. Mas ele não parou aí. No começo dos anos 90, ao lado de Clésio Andrade e de outros companheiros da CNB, participou da articulação em Brasília que tirou do papel o SEST e o SENAT. Era um projeto de lei parado numa comissão desde 1988. Aquele grupo não aceitou que ficasse dormindo lá. Quando chegou a hora de implantar o sistema na região norte, a missão veio para as mãos dele, Francisco Bezerra. Ele comprou um terreno de 65 mil metros quadrados e acompanhou a obra pessoalmente, da terraplanagem até a última pedra. Durou 2 anos. Aquilo foi sua única prioridade. E hoje tem o seu nome. Da primeira unidade inaugurada em 1997, vieram outras 7. Belém, Rio Branco, Boa Vista, Macapá, Santarém, Marabá e Paragominas. E aqui é importante lembrar algo muito, mas muito importante e motivo de orgulho para este homem. Nada disso foi feito para ficar em relatório. Cada uma dessas unidades significa motorista atendido, trabalhador formado, família amparada. Significa gente do transporte tendo acesso à saúde, à qualificação, à dignidade. Coisas que, para quem passa a vida na estrada, nem sempre estiveram ao alcance. E este alcance foi ampliado para toda a comunidade. Paro aqui para lembrar, hoje pela manhã a gente teve reunião do Conselho Regional Norte 1, lá na outra unidade, a unidade que tem o seu nome, e espontaneamente uma técnica de segurança da empresa global disse o quão o Cercinat foi fundamental na vida dela. Era cobradora, o cobrador então em vias de extinção, ela procurou alguém para qualificá-lo, o instituto era o Cercinat. Em seguida ela teve problema nas mãos, procurou uma instituição para se cuidar, era o Cercinat. Em seguida procurou ainda a instituição para mudar de atividade, encontrou o Cercinat. Ela se emocionou aí, e aquilo emociona em cadeia, general, que o senhor plantou lá atrás. Este é o legado que a Fetranorte recebeu, e é por isso que a Federação publica este livro, não como um gesto de família. A família dele já tem suas próprias formas de homenagear, e olha que homenageamos, mas como um dever de memória do setor, porque uma instituição que não registra sua origem acaba esquecendo por que existe, de onde veio. O inquieto homem de Vista Alegre é, antes de tudo, um documento. É uma história de um homem, mas também a história como o transporte na região norte se organizou, se fortaleceu e passou a ter voz. Agradeço a presença de cada um de vocês. Todos são muito importantes. Agradeço aos sindicatos filiados, aos companheiros das unidades do SEST-SENAT da região norte, aos amigos, à família, e em nome da Fetranorte, e com um belíssimo trabalho de ouvidoria, transcrição e pesquisa do biógrafo Simão Pessoa e sua equipe, declaro lançado a biografia do inquieto homem de Vista Alegre. Muito obrigado, presidente Francisco Saldanha Bezerra Júnior, presidente da Fetranorte. Acabou, presidente? Não. Agora eu quero me despir do cargo de presidente. Esse grande posto. Eu falei com cada um dos meus irmãos antes de vir aqui, eles gentilmente disseram que estariam bem representados aqui, e eu até acho que não, mas eu preciso dizer, pai, que o seu legado ele é indelével, não só no setor,
Na vida de todos nós tem um objeto aqui que para mim é um símbolo marcante. Ele está aqui, o objeto? Peguei lá de casa, viu? Tá? General, assim como carinhosamente eu chamo, essas sandálias é muito marcante para mim. Não que eles tenham me batido, mas essa sandália é um símbolo de que esse homem chegou onde chegou, mas ele não chegou sozinho. Essa sandália significa uma caminhada que minha mãe fez. Essa história ele não cansa de repetir com muito orgulho para todos nós, e nós filhos adoramos escutar essa história, a história de um homem estudado, de um homem com emprego, mas que em determinado momento perdeu o emprego e chegou de volta em casa, mesmo com um leão que é, um signo de leão que é, chegou abatido, chegou cabisbaixo, com 4 filhos para criar. E minha mãe, mesmo com pouco estudo, olhou para ele e disse: levante a sua cabeça, vá procurar um amigo seu lá no Bé. Meu pai, com certo orgulho, disse: não vou. E ela disse: pois vou eu. E ela caminhou do Dom Pedro. Ela caminhou do Dom Pedro até a 7 de setembro, 8 quilômetros. A sandália no meio do caminho e quebrou. Havaianas, às vezes, as tiras soltam. E naquele momento, por isso que isso é tão simbólico, mudou a vida de meu pai e de todos nós. Ele então passa a ser interventor do BEA, entra no transporte público e se torna esse homem e cria esse legado que é indelével para o setor e é indelével para todos nós. Parabéns, meu pai, parabéns, minha mãe. Obrigado, meus irmãos. Agora, general, eu vou convidar o senhor a fazer uso de algo que o senhor não gosta muito de fazer, e é o uso da palavra. Por favor. Bem, na realidade, ao longo da minha vida, todo mundo já sabe que eu nasci no Seringal. Passei até os 16 anos sem saber o que era dinheiro, nem saber o que era luz elétrica. A trajetória da minha vida se consolidou muito nos meus familiares. Eu andei de regatão com meu pai e meus irmãos na época e fomos cair num seringal chamado Nova Colônia, que o papai foi contratado como gerente do seringal. Então, a minha mãe foi a minha primeira professora. A mamãe, o papai era laço-ferro, mas a mamãe era muito dura. A mamãe não era fácil, ela tinha uma palmatória, né? Hoje em dia ela tinha uma palmatória que ou você aprendia ou levava a palmatória. Mas o pai do Raimundo Parente, que era Francisco Chagas Gomes, que era dono do seringal, ele sempre conversava comigo e dizia: meu filho, aqui não é o seu lugar. Ele era engenheiro mecânico formado nos Estados Unidos, mas ele entendia que eu tinha que buscar uma outra alternativa de vida e não o seringal. E eu falei com meu pai e disse: pai, eu queria estudar em Canutama, é muito pequeno, eu queria estudar em Lavra, onde tem um tio Simplício. E eu fui para Lavra estudar no colégio de freiras, de padres, né, o Educandário Santa Rita. E lá fui, passei 2 anos, terminou todos os cursos, eu voltei
para o Senegal. Uma época eu quis ser padre, né? Porque a minha intenção era ir para os Estados Unidos. Eu sou um excelente lavador de prato, minha mulher sabe, porque eu imaginava que eu ia aos Estados Unidos, a primeira coisa que o retirante faz nos Estados Unidos é arranjar um emprego de lavador de prato. Mas depois eu voltei com o arcebispo e disse a ele: olha, eu na realidade não quero ser padre, eu quero apenas ter uma fuga. E eu achava aquilo muito esquisito, porque eu tinha um modesto que tinha sido padre, que tinha largado para viver. Eu não queria fazer aquilo. Eu disse: eu não vou ser padre. Voltei para o Senegal, aí o senhor Chaga Gomes de Araújo disse: eu vou arranjar um emprego para você na prefeitura de Canutama. Tá bom. Aí eu fui para lá. Quando cheguei em Canutama, as pessoas que mais tinham educação eram o padre, o presidente de Erigóia, o juiz, que era o Valmir Bonar, o Abelardo era rabo, mas era tabelião, mas ele não tinha curso nenhum, e eu era a segunda pessoa. E comecei a trabalhar como secretário-geral secretário-geral da prefeitura, que era irmão do prefeito. E belo dia ele me chamou e disse: olha, eu não quero que meus filhos fiquem aqui, eu vou mandar minha esposa para Manaus, ela é tabeliã interina, e gostaria que você assumisse. Tu aceita? Eu disse: já estou aqui mesmo, não tem jeito. E eu fui exercer o lugar de tabelião. Passei, nesse inteirinho todo eu conheci a minha esposa. Naquela época, todo mundo jovem, bonito e cheiroso. Todo mundo queria namorar com ela, mas ela me escolheu, né? Ela morava em Manaus e eu morava em Canutama. Ela veio, depois voltou. Desse encontro nós fizemos casando, tivemos nosso primeiro filho ali, o João. Depois veio já a Shelane, aí veio a França e veio o Júlio. Então, essa história toda, depois nós viemos para Manaus. Em Canutama eu namorei ali na casa da Teotila, sou filho da Teotila por adoção. Não tinha onde ficar, eu ficava na casa dela. E o tio Zé, que é irmão da mamãe, fizeram um cara sempre muito sério, muito puxa, teimoso. Os saldeiros todos são, né? Faz parte da vida dos saldeiros. Então, essa minha vida eu vim para Manaus. O irmão da Zilmar, o Zé Valério, era caixeiro e viajante, e ele disse: como terminou o mandato do prefeito, outro deu a Belada subiu, e eu fiquei novamente à busca de trabalho. E ele disse: não, eu vou te levar, tu vai ser caixeiro e viajante. Aí a Zilmar ficou com o João em Canutama e eu vim para Manaus. Eu cheguei: mas caixeiro e viajante, o carro da minha esposa, eu não quero isso não. O Valdir, que é o irmão caçula dela, disse para mim, botou eu para lutar no guarda, aí um pouco mais, chegou a Zilmar e o João: aqui não dá para ficar, né, Zilmar? Aí o Valdir colocou nós na casa da mãe da namorada dele, e ela que me arranjou um emprego como chefe de escritório da Marcri, porque ela trabalhava na Marcri. E eu fui ser chefe de escritório, eu nunca ganhei esse salário mínimo, eu sempre ganhava um pouco mais. E lá comecei minha vida, trabalhei lá. Depois, nós tínhamos um amigo que é o presidente de Erigóia, que é amigo da família, era uma pessoa que se preocupava com a gente. E ele disse: olha, eu vou arranjar. Ela pediu, ela sempre que pedia, e ele foi arranjar um emprego com o Nilton Veraldo no governo João Walter, que era na época da ditadura. Ele era secretário de Segurança, aliás, secretário de Justiça, e me arranjou o emprego que eu, diretor administrativo fazendeiro da imprensa oficial. E lá era um trabalho árduo. E o Paraguaçu era Ascensão, que era o presidente, e eu ficava quase o tempo todo lá. Mas eu fiz amizade com o Danilo Guerra Macedo, que era de fato o governador, e ele é que nos deu toda a instrução e as condições financeiras de tornar a imprensa oficial que hoje ela é. Todo mundo quer ir fazer oficial, quer ter dinheiro, tem um montão de coisa. Mas o tempo passou e eu saí de lá, fui ser
superintendente administrativo da empresa da Compensa. E lá fiquei, encontrei lá o Dr. Maurício Macedo Brinde, uma postura excelente, me ajudou a tomar várias atitudes naquilo lá e transformamos a Compensa em realmente financeiramente muito boa. Mas ele foi, João Luiz foi nomeado presidente do BEA e ele foi exigir que o doutor Maurício, que era amigo dele, fosse ser diretor dele. Ele disse, como é que eu vou sair daqui? Eu vou dizer 9 mil reais, vou ganhar 9 lá, não vou. Mas depois eles ajeitaram e ele foi. Logicamente, quando entrou o diretor, eu já fui demitido. E eu fiquei lá em casa, essa história que o Júnior contou na cidade, eu não ia incomodar o doutor Maurício, era meu amigo e a Zilmar já tinha feito relação de amizade com ele também. Eu disse, não, eu vou lá na casa dele. Aliás, eu vou lá no BEA, e ela foi no BEA, bendita sandália, que quebrou a sandália, ela foi lá e falou para ele, não, mas o Bezerra não me procurou, não. Aí ele foi bater, acho que ele foi deixar a Zilmar em casa, no outro dia ele disse, você vai lá em casa. Eu fui na casa dele, o banco tinha financiado a empresa do Cassiano, a Anacácio, pagou 45 milhões de reais naquela altura, dos 217 carros só tinha 43 e não tinha pago nenhuma prestação dele. O bolo estava lá. O doutor Maurício disse, um dia não me falou nada, subimos, andamos olhando obras de Amazonina para lá e para cá e subimos na garagem da Viama, já era Viama. Aí ele disse, Bezerra vai ficar aqui. Eu nem sabia, mas eu estava querendo trabalhar, não enfrentava aquela situação. Lá fiquei, reformulando tudo, ajeitando tudo, e a Compensa, a Viama se transformou numa empresa salutar. Mas eu tinha o Raimundo Parente, que era senador, eu sempre queria ser secretário de Estado. Ele disse, pai, tu não pode ser secretário, tu não tem curso superior. Tá bom. Isso ficou na minha cabeça, eu fui fazer vestibular. Eu fiz uns 3 anos de vestibular. Todo mundo chegava lá, tinha mais Francisco na sala, tinha 4, 5 salas só de Francisco. Os caras iam fazer. Mas eu passei. Quando eu passei, eu já era empresário. Já tinha criado o sistema, porque todo o sistema de transporte de Manaus foi eu que criei. Criei a Petran, criei o Sinetran, criei a Fetanorte. E eu ajudei Clésio Andrade, eu e outros companheiros, a criar, a tomar CNT, sistema CNT, porque o Clésio queria, o Camilo Collor não deixou, depois nós conseguimos. E ele, chegamos lá, não tinha dinheiro, Jacózinho barato era que bancava. Albano Franco era presidente da CNI. E nós precisávamos, ele dava 200 mil, o Clésio não dá 400, ele não quis, então nós fomos atrás do projeto do Sete Senates, para que o Sete Senates hoje é uma potência. E ele se tornou meu amigo, porque quem é mineiro, o pai da massa é mineiro, é complicado você fazer amizade com mineiro. Mineiro é desconfiado. Mas hoje nós somos mineiros, somos um irmão, ele mesmo falou ali. E eu passei esse ano todo andando para lá e para cá, me andando passado. Chegou um tempo, já vai chegando, eu disse, Clésio, eu vou passar a presidência para o Júnior, que o Júnior andava comigo, né, para lá e para cá. E nas reuniões, um cara lá de Macapá disse, esse teu filho não fala? Rapaz, foi pior que agora o filho fala só não sei o quê. Aí o Clésio disse, olha, apresentei o Júnior, já ficou amigo de Clésio, amigo de todo mundo, de Ivandro, Aí formou o famoso Bezerrinha. Eu digo sempre que ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Aí Clésio diz, general, deixa eu ver, general, o Bezerrinha está muito popular. O Bezerrinha está... Eu digo, não, rapaz, mas nós somos do teu time, nós somos do time do Vando, nem somos teu amigo. Estamos aí para te olhar. Conclusão, o Júnior foi consultar o irmão dele, ficou assim, pô, por que não o João não viu e tal?
Mas eu tinha uma preocupação com os dirigentes das unidades, porque era meu time, né? Eu tinha criado, eu tinha posto eles todos, e eram pessoas que eu tinha preocupação eu sair e voltar. Mas o Júnior já estava engajado com as pessoas todas, né? Na realidade, essa é a minha história no transporte, quer dizer. E hoje em dia eu sou o único ex-presidente, futuro é o Lula, e eu também agora sou presidente de honra. E eu digo que eu sou o secretário dele para ajudá-lo no que ele necessitar, porque a minha preferência hoje é cuidar da minha mulher, viver com a minha mulher. Eu, na realidade, tenho 4 filhos, né? 2 homens e 2 mulheres, tenho os meus netos, e tenho meus bisnetos, e minha bisneta, tenho meu genro, eu estou vendo um aqui, o outro, acho que não está por aqui. Eu sou o favorito. Mas, na realidade, eu digo sempre, e já disse isso para o bisneto Lucas, está por ali, que qualquer problema que você tenha na vida, o lugar mais importante para você voltar, é bem complicado de família, mas é a família. Lá é que você vai encontrar o seu aconchego, a solução do seu problema. Se você tem uma decepção lá, você vai encontrar. E eu vejo aqui, isso, tanto eu como a minha mulher, graças a Deus nós não tínhamos problema com filho nenhum. Nossos filhos, essa aqui casou 14 anos, graças a Deus nunca deu problema para nós. Aquela outra ali é uma escola, mas é uma verdadeira, assim eu diria ela, que ela tem uma paciência de Jó, porque ela pega os bisnetos dela, pega os filhos dela, e outros que moram fora, ou o marido dela, ela tem um filho que ele é de ouro, Paulo Vitor. Eu digo sempre que o Paulo Vitor, que trabalhou com o Júnior, mas ele criou o seu caminho, ajuda a mãe dele. Ele é uma pessoa que é muito ligada à mãe, e que tabela levou a irmã para lá. E os bisas estão lá também. Então, a gente tem um carinho pelos nossos bisas que eles não esquecem de nós. Eles sempre ligam, vai lá, almoça com a gente. E essa é a nossa vida. Eu, na realidade, resolvi contar a minha história, uma parte da minha história, porque daria outro livro. Aí o Júnior achou o nosso amigo ali, Simão Pessoa, que é uma pessoa que escreve bem, é sempre lá comigo, e nossa história está ali, a parte dela está ali. Eu queria, as minhas irmãs, a minha tia ali, e ali nós temos o Zeca Safadinho, que as irmãs gostam muito dele, o homem que cuida do. Então, eu queria agradecer a todos vocês, meus familiares, minhas filhas, meus filhos, meus netos, meu genro, meu bisneto, minha bisneta, os que estão aqui, os que estão fora, para apresentar vocês. Isso é muito importante. Meu amigo Paiva, que nos acompanhou na difícil missão de dirigir o Instituto, o IMMU. Aliás, quem botou para viver o IMMU foi o Paiva. O Paiva é que implantou o IMMU. O Encarnação é uma pessoa que também esteve lá conosco, naquela batalha que não é fácil, mas nós estamos aí para vencer o desafio da vida, né? O Paiva é também homem da água barrenta, e a história dele, o Paiva era muito novo, na minha época eu estava mais com o irmão dele, né? Eu tinha um colega que chamava Caco Velho, o Caco Velho já não está mais entre nós. Então, essa é a minha vida. A minha vida hoje em dia é secretariar o meu filho, ajudar aquele outro e as meninas e os meninos ali, e cuidar da minha querida esposa. Eu e ela vivemos para cuidar da família, né? É muito importante isso.
o pai do Aldo, o Gilberto, foi um cara também que teve comigo no Senatrano, que vimos lá na história. O Aldo hoje, o Gilberto disse, olha, batata é contigo. Chega lá, o Gilberto vai lá, fala, mas o batata é contigo. O Aldo é que fica batata. Não, isso para mim é muito importante, esse momento, sabe? Não é uma coisa muito importante. Eu agradeço a todos vocês. Eu fiquei emocionado com a palavra do Júnior. Na realidade, o que leva a você acreditar, tem que ser, primeiro você tem que acreditar em você mesmo. Não vai achar que ninguém vai resolver o teu desafio se tu mesmo não buscar a solução para ele. O cara pode te ajudar, mas se você não quer ser ajudado, como é que vai ser? Não tem jeito. Eu, mesmo na empresa, o Ricardo trabalhou comigo, o Paulo trabalhou comigo. Então, a nossa vida tem sido lutar. Eu sempre estou ali, e a minha dedicação maior agora é a minha querida esposa ali, Dona Zilmar. Então eu agradeço a presença de vocês, a todos vocês. O Demétrio é um supervisor que nunca imaginou que seria supervisor. E eu tenho aqui, eu digo que a Grace ali, que é a mais antiga, é a minha soldado talibã, porque você precisa na vida de contar com as pessoas, né? As pessoas que são leais. Se não são leais, eu tenho aquilo, eu não reclamo, mas também não vou. Hoje em dia, lá no nosso escritório, só vai poucas pessoas, porque nós também não vamos buscar atrás de ninguém. Acho que as pessoas aqui vêm buscar. Eu não costumo ligar nem para filho, nem para filha, nem para ninguém. O que mais liga para nós é os bisas. Os bisas ligam toda hora. Mas estamos sempre lá, né? Estamos à disposição, na hora que tem um problema, nós estamos lá. Essa é a nossa vida, é o nosso caminho. Então, eu desejo a todos vocês, agradeço a presença de todos os parentes, dos amigos e todos que estão aqui. E a vocês, irmão, que é o responsável por colocar esse livro aqui, com o outro aqui que marca e não vai, não chega. Eu digo sempre o seguinte, eu sou um cara meio, assim, eu tenho um propósito na vida, eu sou muito correto. Quando eu marco para o cara, eu estou sempre lá. Hoje eu acordei cedo, eu e minha mulher, porque nós tínhamos um compromisso com a igreja de ir lá na inauguração. Aí eu liguei para o Zeca, tu está chegando? Era 7 alguma coisa, estou chegando. Aí nós descemos, peguei o carro e ficamos lá. Aí o Zeca chegou. Aí o Zeca brigou lá no porteiro que ele deixou ele entrar. Mas para nós é uma satisfação enorme fazer isso. Eu agradeço a todos vocês. Gostamos. Muito obrigado, Sr. Francisco Saldanha Bezerra, nosso grande homenageado do dia. E antes de seguirmos, né, Sr. Francisco, para um momento especial da assinatura dos exemplares, das fotos oficiais também, apenas para reforçar alguns trechos do livro, inclusive o título do texto de Carlos Costa, que foi o primeiro diretor do SESC Senat, foi um texto que ele deu, que gerou o nome dessa obra. Então fica aqui o retrato. Inquieto, trabalhador e determinado, Francisco Saldanha Bezerra cresceu assim, correndo entre as seringueiras de sua infância. Novamente, da voz de seu Chagas Gomes, ainda no seringal, o conselho que virou destino. Meu filho, aqui não é o seu lugar, você tem que estudar. E do próprio Francisco, a lembrança de uma infância simples. Até os 16 anos, eu não sabia o que era dinheiro. Vou ler para os senhores a ficha técnica do livro O Inquieto Homem de Vista Alegre. O editor, Francisco Saldanha Bezerra Júnior, presidente da FETRANorte e filho de seu Francisco Bezerra. Coordenação editorial, Simão Pessoa, Edilúcio Castro. Pesquisa, Edilúcio Castro. Redação, Simão Pessoa. Revisão, Marco Gomes. Editoração eletrônica, Sérgio Bastos. Patrocínio, FETRANorte. Apoio cultural, Conselho Norte do SESC Senat.
Essa é a ficha técnica desse exemplar incrível que retrata então a história desse homem que nasceu no Seringal, no interior do Amazonas, e que trajou, que projetou essa linda história que nós acompanhamos aqui hoje. E agora, senhoras e senhores, vamos convidar o Sr. Francisco Saldanha Bezerra para um momento muito especial, que é de fato o lançamento oficial do livro, com a entrega do primeiro exemplar à sua amada esposa, a senhora Zilmar Valério Bezerra. Vamos acompanhar então a assinatura e na sequência a foto oficial com a sua esposa, a senhora Zilmar Valério Bezerra. Na sequência, eu já peço apoio aos familiares para que as irmãs do seu Francisco também venham aqui pela rampa à minha direita, para que a gente também possa fazer a foto com as senhoras Carmen Lísia Bezerra, Petronília Bezerra, mais conhecida como Pedra entre a família, e a senhora Raimunda Bezerra, para que logo depois da foto com a dona Zilmar, nós possamos também fazer a foto com as irmãs do seu Francisco. Logo após a foto com as famílias, com a família, a gente vai abrir aqui para todo o público presente. Esse é o lançamento do livro O Inquieto Homem de Vista Alegre, a história de um homem que nasceu no Seringal, sonhou na floresta e cresceu na cidade.